Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais um Manual do Proprietário, trazendo para vocês dicas e informações úteis e simples de serem aplicadas para vocês poderem estar cuidando cada vez melhor desse seu organismo, desse seu equipamento. Vocês já conhecem bem, a gente já está falando aqui há algum tempo sobre aqueles vários mecanismos, né? Não são vários, são meia dúzia que eu chamo, que estão envolvidos na produção e evolução de todas essas doenças crônico-degenerativas que tanto nos acometem cada vez mais precocemente. Então eu queria dar para vocês hoje, antes de começar o nosso papo, uma dica importante. Vocês que estão começando a ouvir agora o Manual do Proprietário, ou vocês que nem sempre podem estar ouvindo nesse horário às 14 horas, vocês têm uma ferramenta utilíssima, que é o YouTube. Vocês vão no youtube.com, coloquem lá meu nome, Dr. Edmond Saab Júnior, traço Rádio Mundial, aí vai aparecer uma sequência enorme, né, de programas, e cada um tem seu título. Eu realmente não sei se tem 100, 200 ou 300, eu confesso a vocês que eu não tenho tempo de olhar, mas tem alguns que eu quero que vocês anotem, para vocês irem, darem uma olhada rapidinho e começarem a colocar o mais breve possível isso em prática, na sua casa, na casa dos seus outros familiares, dos seus amigos, porque vocês vão estar fazendo uma enxurrada de boa ação, em termos de saúde, para todo mundo, com essas dicas pequenas. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no que tiver de tópico sobre desintoxicação, aquele programa que é o milagre do óxido nítrico, que me parece que está errado lá, está escrito o milagre do xido nítrico, esqueceram de colocar o O, mas esse programa é importante, eu vou falar por quê. E o que tiver lá sobre vitamina D. Pensem bem, com ações simples, que nem esse que eu falo do óxido nítrico, o milagre do óxido nítrico, nós vamos estar ali explicando o que essa molécula, esse gás faz no nosso corpo, a importância que ele tem, e como eu digo lá, é uma coisa muito recente para nós na área médica, o entendimento da função dessa molécula, e nós sabíamos que ela somente participava do relaxamento das artérias, e hoje nós sabemos que essa molécula é uma molécula sinalizadora que tem funções em locais diversos do nosso organismo. Por que ela começa a baixar tão cedo em homem a produção dessa molécula de óxido nítrico aos 30 anos, em mulher a partir dos 40 anos? Quando nós chegamos aos 50 anos, nós já temos uma produção que é a metade do que a gente tinha aos 20 anos de idade. A falta que faz essa diminuição de produção de óxido nítrico e o que a gente pode estar fazendo ali para estar mantendo esse gás em condições ótimas para estar atuando para o bem da nossa saúde. Então isso é muito simples, vocês vão ver que tem algumas dicas e tem um suco. Esse suco nada mais é do que o mesmo suco que eu falo para vocês aqui na rádio há 5 anos, que eu editei no livro Manual do Proprietário, o suco que eu falo no consultório há 20 anos, que é aquele suco que tem couve, gengibre, maçã e água. E, bom, esse era o suco detoxificante por causa do quê? Da clorofila da couve, do poder antifúngico, antibacteriano e anti-inflamatório do gengibre e do poder de quelação, ou seja, de retirar metais pesados do nosso corpo, da maçã. Agora, com o advento desses conhecimentos em relação ao óxido nítrico, nós estamos aprendendo que nós precisamos ter nitrato no nosso corpo para ser transformado em nitrito
e depois óxido nítrico. Essa é uma das formas, né, um dos caminhos metabólicos da formação do óxido nítrico. Então, uma adaptação naquele suco seria manter a couve ou trocá-la por espinafre, que tem a mesma quantidade de clorofila que a couve, né, o vegetal verde escuro, mas tem mais nitrato que a couve, e manter o gengibre, manter a maçã, e só acrescentar 1/4 de uma beterraba pequena nesse suco. Então um suco que era um suco verde, desintoxicante, ele vai ser transformado num suco vermelho, cor de sangue, que ele vai ter as mesmas propriedades desintoxicantes e vai te ajudar a manter a produção de óxido nítrico. Mas é importante vocês verem esse filminho no YouTube para vocês entenderem o porquê disso tudo. Tá? Então vou estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, desintoxicando e aumentando o óxido nítrico. A outra coisa que é muito importante, que é chamada de vitamina D, ela não é uma vitamina absolutamente, ela é um hormônio. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada também em tudo que eu falo sobre vitamina D, para vocês verem a importância de estar tomando sol, né, pelo menos 15 a 20 minutos por dia, sem protetor solar, bem no horário que todo mundo fala que faz mal, que é entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, porque nessa hora o raio do sol está bem perpendicular à Terra, então ele entra bem perpendicular na nossa pele, e aí ele consegue produzir o colecalciferol, que é a vitamina D. No solzinho cedo e no solzinho no fim da tarde, o sol está naquele cantinho ali embaixo do céu ou naquele outro cantinho ali embaixo do céu. Então, quando ele entra na nossa pele, ele entra oblíquo. E aí ele não consegue sintetizar a vitamina D. Então é importante, pelo menos 15 minutinhos de sol, sem protetor solar, nesse horário entre 11 e 1 da tarde, sempre que vocês puderem. E quem não puder, fazer a suplementação, como está explicadinho para vocês aí, né, nesses programas, e vocês vendo esses programas pelo YouTube, vocês vão entender a importância que é ter os níveis adequados de vitamina D. Para aqueles que por acaso passam, né, de roupa ou de uniforme o dia inteirinho sem essa possibilidade, eles vão ter que suplementar essa vitamina D, e uma dose média hoje para um adulto varia entre 1.500 unidades por dia até 5.000 unidades por dia. Vai ter que estar suplementando isso, porque se for depender dos alimentos, vai ter que comer 1 quilo de sardinha, ou 1 quilo de atum, ou 1 quilo de salmão, para conseguir 1.000 unidades de vitamina D. Então é muito importante, eu queria que vocês dessem uma olhadinha no YouTube. Obviamente, quem gostar vai ter vários títulos, vocês vão ter ali uma infinidade de programas para verem, e lógico que cada um deles vai te trazer uma série de informações importantes para vocês estarem utilizando aí. Bom, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje era como é simples, né? Eu vejo tanto sofrimento todo dia, quanta gente lutando contra o peso, contra a diabetes, a hipertensão, artrite, artrose, enxaqueca, alergias respiratórias, alergias cutâneas, má digestão, azia. E então essas pessoas tomam remédios e mais remédios, elas fazem a dieta que elas consideram ser a mais adequada para o seu caso, pelo menos pelas quais elas foram orientadas, inclusive, por toda a mídia, foram orientadas, inclusive, por seus médicos, orientadas pelas sociedades, né, sociedades de especialidades médicas, como alimentos enriquecidos, né, bolachas enriquecidas com vitaminas, biscoitos, como macarrões, massas instantâneas também enriquecidas com isso e com aquilo, como margarina enriquecida com ômega 3, que isso é bom para o coração. Então, eles vão ouvindo as informações e vão se utilizando daquilo. E tomando os remédios. E vocês veem que eles ficam patinando nesse tratamento, patinando nesse sofrimento, e não saem daquilo. E assim vão anos e décadas e mais remédios. E aí uma hora começa, além daquilo, ter azia. Aí começa a tomar outro remédio para azia. Esse remédio para azia bloqueia a produção de ácido clorídrico. Com isso, leva
a processos alérgicos. E aí eu tomo um antialérgico. E numa bola de neve que não sai nunca mais. E é uma pena que eles não sabem que são exatamente eles, por estarem extremamente mal informados e orientados, que estão sendo a causa desses problemas todos. Não é uma fatalidade, não é um castigo lá de cima essas doenças para eles. Então vocês imaginam, hoje, quanta gente está sendo orientada a, olha, como massa integral, como um pão integral, é melhor que o refinado, sem dúvida, em termos de índice glicêmico, de fazer o açúcar subir mais lentamente na corrente sanguínea, tem fundamento, porque as massas integrais, feitas de trigo integral, os pães feitos de trigo integral, eles têm uma quantidade maior de fibras que diminuem a velocidade que o açúcar desses alimentos sobe na corrente sanguínea, índice glicêmico. Mas o que o pessoal não sabe, e pouca gente sabe, é que esse trigo que a gente come hoje com o nome de trigo, não é trigo. Isso aí é para causar perplexidade, porque esse trigo que a gente fala, que a gente escuta falar desde épocas bíblicas, né, o pão nosso, aquele trigo era um trigo que a partir do século XX, da metade do século XX, por volta lá de 1950, começou a sofrer inúmeras modificações transgênicas e modificações que tornaram esse alimento completamente diferente daquele alimento original. Inclusive em número de cromossomos. E a proteína que contém grande quantidade, que é o glúten, essa é uma proteína que ela é extremamente intolerante ao ser humano. Para vocês terem uma ideia, os trigueirais de antigamente eram plantas que tinham 1,5 metro de altura, que ficavam balançando ao vento, e hoje vocês veem os trigueirais anões, com 40, 50 centímetros, ou seja, é outra planta, é outro alimento, existe uma história longa para isso, que um dia, se vocês quiserem, eu me proponho a estar contando para vocês direitinho o que aconteceu aqui. Para isso, vocês sabem que vocês têm um canal comigo aqui na Mundial. É só acessarem o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br, encaminharem suas dúvidas, sugestões de pauta para cá, críticas que sejam, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chahine, vai estar me entregando isso e oportunamente eu vou estar respondendo a todos vocês. Então, voltando para isso, muita gente está comendo hoje macarrão integral, pão integral. Eu próprio falo para vocês que eu deixo isso para o terceiro prato na dieta Simp. Vocês se recordam que no primeiro prato era salada crua, no segundo prato verdura cozida e legumes cozidos, com proteína de carne, frango, peixe, assado, cozido ou grelhado, sem fritura, e aí no terceiro prato só poderiam entrar essas substâncias que normalmente as pessoas mais gostam, que no caso é o arroz, é a massa, isso e aquilo. E eu falei assim, que mesmo nessa hora, que se utilizassem, de preferência, integrais, levando em consideração o índice glicêmico, a velocidade que o açúcar desses alimentos sobe na corrente sanguínea. Mas o que eu estou dizendo para vocês agora não é só de índice glicêmico. Eu estou falando de uma planta modificada geneticamente que ela é extremamente intolerante ao ser humano. E ela faz mal a todas as células do nosso corpo. Algo que normalmente eu tenho aqui discutido com vocês é sobre aquela dieta da rotatividade, né? Dieta rotativa. E eu sempre falei, e aliás isso aí está no Manual do Proprietário, que eu editei em 2010, comecei a escrever em 2008, que eu considerava 3 grandes vilões na saúde humana. Que era o glúten, que está contido no trigo, principalmente, né? No trigo, centeio, cevada, lúpulo e aveia, o açúcar e o leite e os derivados. Isso aí está escrito para vocês lá. E aí eu ainda digo mais, e já disse isso muitas e muitas vezes na minha vida, que talvez se não tivessem esses 3 alimentos na nossa nutrição, na nutrição do planeta, leite e derivados,
glúten e açúcar, metade dos leitos hospitalares que a gente tem seriam suficientes para toda a população. Se gastaria 1/3 do que se gasta hoje com remédios, e as doenças crônicas degenerativas teriam uma incidência muito menor. Então eu já falo para vocês há muito tempo. E observando cada vez mais e mais e mais os pacientes que se submetem a fazer essa dieta rotativa, que é o que eu vou falar novamente para vocês agora, eu observo melhoras muito rápidas, mas muito rápidas. Então, por exemplo, um paciente que vive lutando com peso, e eu falo para iniciar uma dieta rotativa e peço para iniciar, por exemplo, pelo glúten, tirar completamente o trigo e o que tem a glúten da dieta por 45 dias. Não é uma coisa difícil. Eu peço normalmente para que essas pessoas entrem num site de dieta sem glúten, onde eles vão encontrar massa de pão pronto, pão de milho, para poderem assar quentinho a hora que eles quiserem em casa, onde eles vão poder encontrar um espaguete de arroz, para poder fazer uma macarronada em casa, e se abster por 45 dias do trigo. É uma coisa absurda os resultados que eu vejo ao longo desses anos. Quanto o paciente diabético tem que diminuir a dose de remédios, porque começa a cair a glicemia. Quanto o paciente hipertenso começa a diminuir a dose de remédios, porque começa a diminuir a pressão arterial. E a perda de peso e o aumento de energia dessas pessoas. Então, o trigo, sem dúvida, ou tudo que contém o glúten, e dentre todos eles, o trigo corresponde a 90% do nosso consumo, do consumo mundial, é extremamente benéfico para todo mundo. Tirando aqueles pacientes que são celíacos, ou seja, comer o trigo, né, corre o risco de morrer. Pra vocês terem uma ideia, né? Essa doença se chama doença celíaca, que é o paciente que é totalmente alérgico ao trigo. Mas nós todos temos um grande grau de intolerância a esse trigo que está aqui hoje, que nós chamamos de trigo, mas não é o trigo que era há 100 anos atrás. Porque se vocês observarem, na década de 50, na década de 40, quantas pessoas vocês olhavam e viam obesas? Vocês viam as pessoas fazendo Cooper na rua, na década de 50? Vocês viam as donas de casa saírem e ir para a academia para fazer ginástica? Vocês viam os homens empenhados em estarem ali fazendo a sua ginástica todos os dias? Se fazia muito menos do que se faz hoje. E quantos que vocês viam obesos? 1/10 do que vocês veem hoje. Por quê? Porque uma das coisas é a alimentação. A alimentação, no caso, por exemplo, o trigo deles não tinha sofrido essas modificações genéticas todas que o nosso de hoje tem. Então, a gente podia comer a rosquinha da vovó, comer o bolinho da tia, que era feito, a massa que era feita em casa, mas de um trigo que era trigo, que não era resultado de modificações e mais modificações genéticas sendo transformadas em outra planta extremamente intolerante. Então, isso eu queria que vocês levassem em consideração em relação ao que está colocando aí dentro. Sigam a dieta SIMP. A dieta SIMP, vocês podem ter acesso no site do SIMP. O SIMP é o Centro Integrado de Medicina Preventiva. Eu vou repetir para vocês o site. O site é SIMP Saúde, junto, tá? simpsaude.com. SIMP, C de centro, I integrado, M medicina, P preventiva, saúde.com, sem o BR. Ali vocês têm a dieta. Então ali é uma dieta viva, rica em energia vital, onde se fala em glúten no terceiro prato. E mesmo assim, eu falo para que se utilize os integrais. E agora eu sugiro que vocês tentem seguir a dieta SIMP, que é uma dieta de baixo índice glicêmico, é uma dieta fracionada, de alto poder antioxidante, anti-inflamatório natural, e abster-se o máximo que vocês puderem do que tenha glúten. E dentro disso, o mais importante é o trigo. Tá certo, gente? Então, eu acho que aqui fica a dica. Vocês corrigindo essa vitamina D, olhando esse filminho que eu falei, vocês tendo uma desintoxicação com esse suco que eu passei para vocês, ao mesmo tempo, nesse suco, tendo uma capacidade de aumentar a sua produção de óxido nítrico, vocês tomando uma quantidade adequada de água por dia, como eu sempre expliquei,
30 ml quilo dia. Se você pesa 70 quilos, você vai tomar 2,1 litros de água por dia. Se você pesa 50 quilos, vai tomar 1,5 litro de água por dia. Tá certo? E com essas pequenas medidas e a dieta simples, e esquecendo um pouco esses 3 grandes vilões da dieta humana, no caso o açúcar, o glúten, que nós vamos transformar na figura do trigo agora, né? E leite e derivados nem é para todo mundo, nem é para todo mundo. As pessoas que têm dúvida, eu sugiro que façam um teste, por exemplo, ficar sem usar leite e derivados, mas nada que vai leite, por 45 dias também, e observar se tem melhora. Isso é muito simples, né? É muito simples de ser feito e se faz um teste. O que eu observo normalmente, que as pessoas que têm um resultado melhor quando se abstém de leite e derivados, são as pessoas asmáticas, as riníticas, as que têm sinusite crônica, porque o leite é um grande produtor de muco. Então essas pessoas se beneficiam muito mais quando elas se abstêm do leite e derivados também. Então, só para repassar, ver como é fácil, ver como é que dá. Eu, antes de vir aqui falar com vocês agora, eu saí do consultório e eu sempre vou a um restaurante self-service, que ali tem uma variedade enorme de coisas que você pode pegar. E eu faço, os pratos geralmente são enormes, né? Eu ponho num canto do prato uma salada com várias coisas, no caso, rúcula, tomate, cebola, alface, cenoura crua, põe um pouco de verdura cozida do lado, arroz integral, um feijão que tem sempre à disposição lá, eu adoro feijão, tanto faz, eu coloco feijão preto, um filé de frango, dá para sentar, dá para comer. Aí, vocês não comeram glúten nenhum, vocês não comeram fritura nenhuma, vocês não comeram açúcar nenhum, vocês comeram alimentos vivos e vocês fizeram a dieta simples, de um jeito super prático. E se vocês observarem isso só por 30 dias, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer no organismo de um a um. Então, pessoal, é muito tranquilo, é muito fácil tá fazendo isso aí tudo, sem se esquecer que oxigênio e sono também são tão importantes quanto tudo aquilo que a gente está nutrindo nesse organismo. Então, dormir bem, a higiene de sono é uma coisa também que não pode ser deixada de lado, e tem várias dicas que ajudam isso. Por exemplo, um belo banho antes de deitar, para relaxar, apagar tudo que é luz, meditação, ir para a cama realmente a hora que você estiver com sono. Se for o caso, utilizar substâncias que aumentem a sua serotonina e, consequentemente, sua melatonina, que é o aminoácido triptofano. Uma dose de 250 miligramas a 500 miligramas por noite já é uma dose que vai ser suficiente para começar a ajudar. Isso não na primeira semana, precisa de um tempo para isso estar agindo. Se for necessário, a ajuda de algum fitoterápico também, usar 100 miligramas de passiflora, 100 miligramas de valeriana, é coisa que vocês vão poder fazer durante o resto da vida, sem estar causando prejuízo nenhum para o sistema. Então não se esquecer, dormir bem é muito importante. É água e o oxigênio. É uma caminhadazinha bem feita, 4, 5 vezes por semana, 45 minutos. Isso vai estar oxigenando todo o seu corpo, todo o seu organismo, e você vai sentir o benefício disso. Se você tem muita dificuldade de sair da inércia, de tentar mudar, dá uma seguida nos programas do Manual do Proprietário. Deem uma lida no livro Manual do Proprietário, editado pela editora Delfos, à disposição de vocês. Vejam o quanto que tem de dica de desintoxicação, de nutrição. Tentem ir fazendo essas mudanças paulatinamente, que vocês vão ver que cada mexidinha que vocês derem, a mudança é enorme. Vale a pena isso, pessoal. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou deixar meus telefones de contato do Centro Integrado de Medicina Preventiva, aqui de São Paulo, aqui na Paulista, prefixo 11, fone 3284-1366.
E logo aqui em Vinhedo, onde eu permaneço mais tempo, tem uma assessoria maior, espaço, prefixo 19, fone 3876-4848. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, um super abraço e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.